Que o amor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com a sua vida, fortalecendo e abençoando em todos os momentos. Irmãos, hoje, para a nossa meditação, nós leremos o texto de Mateus, capítulo 7, do verso 23 ao verso 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O texto que acabamos de ler, ele se encontra no final do Sermão do Monte. Jesus acabou de falar para os seus discípulos e para a multidão de pessoas que o seguiam a respeito de como é a vida daquele que é um cidadão do reino dos céus e daquele que quer andar segundo a vontade de Deus nesta terra. Qual é o seu proceder? É isto que fala sobre o Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, elimina vários conceitos antigos do passado para mostrar qual é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Várias conclusões erradas que os homens tinham foram desfeitas por Jesus Cristo. E Jesus mostrou o quão grande é e quão perfeita é a palavra de Deus. E ele conclui o seu sermão dizendo que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como um homem prudente. Mas aquele que ouve as suas palavras e não as pratica é o homem sensato. É importante nós entendermos algumas coisas que ficam mais claras quando nós lemos o texto. A primeira delas que queremos destacar diz respeito às construções de Israel. As construções de Israel eram construções muito frágeis. A maioria delas ali eram feitas de uma estrutura de galhos com um barro endurecido para sustentar a casa. É algo um pouco mais forte daquilo que conhecemos como aquelas construções de pau a pique. O que nós vemos é que as casas eram de uma maneira frágeis, tanto que Jesus, lá em Mateus capítulo 6, o verso 19, diz que os ladrões poderiam escavar as paredes das casas para assim entrar no seu interior e poder furtar o que estava ali dentro. Se os irmãos também lembrarem daquele episódio que 4 amigos fizeram um buraco no teto de uma casa para levar o seu amigo que era paralítico na presença de Jesus Cristo. Nós vemos que para se fazer essas coisas, a casa realmente era frágil. Outra coisa que devemos considerar é que a mudança de clima em Israel era muito constante. E de uma maneira muito repentina, vinham chuvas torrenciais que faziam com que leitos secos de rios transbordassem e levassem tudo que estava à sua frente. Ou seja, as construções singulares de Israel, assim como o seu clima imprevisível, formavam essa condição para essa parábola. Jesus sabia que os seus ouvintes jamais construiriam as suas casas em um leito de rio, mesmo que ele estivesse seco, ou até mesmo nas proximidades, porque sabia que era muito perigoso e era imprudente tal construção.
O que era comum em Israel era se fazer a sua casa em lugares altos, onde pudesse ter um fundamento sólido, onde o vento, a chuva não seria um problema para quem morasse naquela casa. Por isso Jesus diz que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Né? O caso do homem prudente realmente era aquilo que quase não se veria. Ninguém, ninguém em sã consciência, ninguém desfrutando de perfeito juízo, construiria sua casa na areia sem um fundamento sólido, sem que ele pudesse resistir aos ímpetos e às chuvas violentas que poderiam vir contra aquela casa. Jesus sabia disso, por isso disse: o homem sensato, o homem prudente constrói sua casa sobre a rocha, mas o insensato constrói ali sobre a areia, sem temer o que poderia vir sobre a sua casa. Aquele que ouve as palavras de Jesus Cristo e as pratica é um homem prudente, é sábio. Porém, aquele que ouve as palavras de Jesus Cristo e não as pratica, ele é tolo, ele é insensato. Jesus queria que aqueles que ouvissem as suas palavras também as praticassem. É insuficiente para nós apenas ouvir as palavras de Jesus Cristo. Na verdade, o verdadeiro cristão, ele deve ouvir as palavras de Jesus Cristo, deve crer nestas palavras e deve praticá-las. Deve colocar a sua fé somente no fundamento que é Jesus Cristo. Nas palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso firme fundamento. Ele é a nossa rocha, em quem nós podemos ter plena confiança, que por mais dificuldades que nós passemos, por mais que as tempestades da vida, os problemas possam vir com ímpeto contra a nossa vida, nós estaremos firmes, seguros, amparados, guardados no Senhor Jesus Cristo. Esse texto também nos aponta indiretamente para o dia do juízo, no qual tanto os construtores prudentes, como os imprudentes, como os tolos, estarão na presença do Senhor Jesus. E ali serão julgados. Se eles colocaram a sua vida em Jesus Cristo, terão a recompensa, prevalecerão, estarão firmes. Agora, se eles não colocaram as suas vidas em Cristo, será grande a sua ruína, será a sua ruína eterna. Irmãos, que nós possamos ouvir as palavras de Cristo e praticá-las constantemente, fazendo isto com amor, com sinceridade de coração, porque quando nós andamos segundo a vontade de Deus, nós somos abençoados, fortalecidos e guardados pelo nosso Senhor. Que Deus esteja assim nos abençoando. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que nós possamos construir a nossa vida nas Tuas palavras, firmarmos cada vez mais no Senhor e termos a certeza de que nada vai impedir que nós cheguemos vitoriosos na Tua presença. Que nós possamos viver obedientemente a Tua palavra, sem nos desviar dela, nem para a direita e nem para a esquerda,
em nenhum momento da nossa existência. Esta é a oração que fazemos, no nome santo do Filho amado Jesus, o nosso Senhor. Amém.